Ipué TV São Lourenço Marte, a sintonia entre você e a paróquia. Quando nós pegamos nossa Bíblia e vamos acompanhar a história do povo de Deus, lá no livro do Êxodo e também dos Números, nós vamos percebendo que os momentos de provação, eles nos traem, irmãos e irmãs caríssimos. E o que acontece quando o povo de Deus, atravessando o deserto, vê que o alimento do Espírito parece não ser suficiente para sustentar na provação, Deus parece que também não é compreendido. E conosco acontece a mesma coisa. Quando o alimento do Espírito parece que não é forte, quando aquilo que Deus nos pede no momento da provação não é compreendido por nós, então nós somos traídos pelo nosso passado, porque o nosso passado nos sugestiona que nós abandonemos o caminho do Senhor. É o que aconteceu com o povo de Deus no deserto, no meio da carência de comida e de bebida, no meio dos perigos que eles enfrentavam naquela travessia. Eles tiveram 3 reações. A primeira reação deles, nós também, nestes momentos, é o descontentamento. Junto com o descontentamento vem a murmuração. Todo mundo começa a reclamar quando passa por um momento de provação. É a segunda coisa, a gente fica insatisfeito e depois começamos a reclamar, a murmurar daquilo que está acontecendo conosco. E então surge em nós a rebeldia, o mesmo que aconteceu com o povo de Deus. E quando isso acontece, quando uma provação nos cega por meio da rebeldia, da insatisfação, da reclamação, nós então, irmãos e irmãs, ficamos cegos para perceber os dons de Deus na nossa vida. Com todo mundo é assim. Pode ser a provação que for, pode ser no tanto a maneira que ela venha te abalar. Neste momento, a provação te cega e não te deixa perceber a graça de Deus que nos acompanha, que está ao nosso redor. Tem um padre jesuíta que ele diz assim, que o tempo todo de nossa vida nós estamos envoltos por todos os lados pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela sua ternura, pela sua misericórdia. Mas quando vem um momento de provação, de desgraça, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus fez e faz por nós. E o povo de Deus também deixou de ver a liberdade que Deus lhes concedeu, deixou de perceber o pão do céu que os alimentava. E aí está, nestes momentos, nós nunca devemos de deixar de rezar. A primeira tentação neste momento é você deixar de rezar. Não vou rezar, parece que Deus não me escuta, parece que a vida está tão perdida. E aí a coisa fica pior. O que acontece? Moisés, no momento que o povo todo cai em desespero, perde a esperança, perde a luz da fé, Moisés também cai no lamento e reclama com Deus: o que eu faço? O Senhor me deu um povo que me pesa tanto, eu não sei o que fazer com este povo. Parece que eu não tenho forças mais para enxergar um caminho para oferecer a este povo. O que aconteceu? Aquela missão que Deus havia dado a Moisés havia se tornado um peso para ele. A missão era grande demais para suas mãos humanas, para seus pés cansados, para o seu coração abatido pela reclamação e pelo desespero dos outros. Ele era também um homem na mesma situação. Moisés também teve fome, teve sede, também teve medo. Mas a diferença entre Moisés e o povo que caiu no desespero é que Moisés nunca deixou de colocar a sua confiança em Deus.
Moisés nunca deixou de desejar ser fiel a Deus. E isso leva Moisés a ouvir uma resposta de Deus. E qual é essa resposta? Se a gente continuar lendo o capítulo 11 dos Números, você vai ver isso, que Deus diz a Moisés: reúne 70 anciãos do povo, para que eles possam receber de mim uma parte do Espírito que eu te dei, de liderar este povo. E assim o povo que sofre, o povo que precisa da sua ajuda, não será mais um peso. Se você reunir 70 anciãos do povo para repartir com a sua liderança, a sua responsabilidade. E aí está, irmãos, não é de agora, vocês que participam de algum conselho da comunidade, vocês que participam de alguma pastoral, não é de agora que Deus conta com vocês. Desde o Antigo Testamento, nós percebemos que Deus divide o serviço da comunidade com outras pessoas. E o que nos diz o documento que nós estudamos no ano passado nessa novena, o documento 100 da CNBB, ele diz assim: os conselhos na comunidade, na igreja, eles são muito necessários, porque sem um conselho, o padre, o pastor desta igreja, dessa comunidade, não tem como levar a efeito a missão que Deus confiou. E olha só que bonito o que nós vemos lá na leitura dos Números. Quando Moisés se cansa, o Espírito com que Deus encheu Moisés para atravessar seu povo para a terra prometida, ele divide este Espírito com membros da comunidade. E aí está, nós devemos acreditar mais nas forças que Deus nos confia. São Paulo vai dizer isso a Timóteo: reavive o dom do Espírito que você recebeu. Não é espírito de medo, não é espírito de covardia, mas é o espírito de coragem que Deus te confiou. Ele diz isso a Timóteo. E todos nós que trabalhamos em algum conselho da nossa igreja, da nossa comunidade, nós deveríamos ter como meta aquilo que São Paulo diz a Timóteo: reavivar o dom do Espírito que nós recebemos. Sem reavivar o dom do Espírito, sem pedir constantemente: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde Espírito Santo, reavive este fogo de amor que existe em mim, porque a igreja, a comunidade precisa de mim. A igreja não pode ir para frente. O padre sozinho não pode fazer nada. O bispo sozinho não pode fazer nada. O papa, muito menos sozinho, não pode fazer nada. Por isso que Deus alerta Moisés: divide o serviço. E outra coisa mais bonita que nos diz o documento 100 da CNBB: é fundamental que nós participemos do conselho da nossa comunidade, para nós tomarmos parte dos destinos que a nossa comunidade vai se encaminhando. Nós temos que fazer parte da história da comunidade. Isso é fundamental. Jesus, quando ele escolhe os 12 apóstolos, ele não estava determinando que um grupo de especialistas tomasse frente no serviço do povo, não. Naqueles 12 apóstolos, Jesus contava com todo o povo de Deus, que nasceria depois do batismo, que seria confirmado pelo Espírito Santo. Vejam bem como essas duas coisas estão ligadas que nós ouvimos. Colaborar com os padres para que o seu trabalho seja eficaz. Segunda coisa, tomar parte do destino da comunidade. Quando eu tomo parte da vida da minha comunidade, quando eu não me esquivo do chamado que Jesus me dirige, aí o que acontece, irmãos e irmãs? A missão de Jesus, ela vai se tornando eficaz. Mesmo que ela seja discreta, como o grão de mostarda, ela vai crescendo. Mas só quando nós tomamos parte nesse serviço. Vejam que beleza nós ouvimos no Evangelho. Jesus, ele percebe a necessidade do povo e ele joga a responsabilidade para os seus discípulos. Jesus, ele vê, o povo está carente,
O povo passa fome, o povo está doente. E o que acontece? Quando Deus percebe a carência do povo, Deus, ele tem compaixão. E quando Deus tem compaixão, tem piedade de nós, isso que nós pedimos em toda a Eucaristia, Senhor, tem de piedade de nós, Deus não fica parado, Deus age. E por que Deus age? Porque Deus, ele se interessa por todos e cada um de nós. E o interesse que Deus tem por nós não é um interesse qualquer, mas é um interesse cheio de amor, cheio de afeto. E é isso que leva a ter uma atitude, porque nós não nos envolvemos com a comunidade muitas vezes. Eu até sou interessado pela minha comunidade, eu até participo de alguma maneira da Eucaristia, das coisas que acontecem, mas às vezes eu não tenho tanto amor pela comunidade. E o que acontece? O interesse que não tem amor é curiosidade. Curiosidade, ela leva a destruir as pessoas. Quando esse interesse é cheio de amor, ele leva a construir, ele gera misericórdia, que vai levar a um ato concreto em favor do povo. Quando a gente medita esse texto do Evangelho, nós percebemos algo muito belo da parte de Jesus. Ele percebe a fome do povo, ele tem compaixão, ele tem uma atitude, mas ele envolve os seus discípulos. Por que ele envolve os discípulos? Quem vai continuar sua missão depois que ele subir ao céu? São os discípulos. Os discípulos, não os 12, todos nós. O que ele diz a eles? O que nós faremos? A multidão tem fome. E algum deles vai dizer: mande-os embora para que possam comprar pão. Ou seja, eu não tenho nada a ver com este povo, eu não tenho nada a ver com a sua carência, com a sua necessidade. Mas Jesus, ele responde: dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, é responsabilidade de vocês. Quando Deus os criou à sua imagem e semelhança, Deus deu a capacidade a vocês de se envolver, de ter compaixão, de criar, de recriar este mundo. E então eles apresentam a Jesus 5 pães e 2 peixes. Jesus abençoa e reparte aqueles pães. Vejam que Mateus, muito menos João, Marcos e Lucas, dizem que Jesus multiplica. Ele diz que Jesus reparte o pão. E quando ele reparte aquele pão e distribui aquele pão, o gesto de Jesus toca o coração daquelas pessoas, toca o coração de muitos outros que teriam consigo uma reserva de pão ali reservada para a sua refeição. E quando ele desperta o coração daquelas pessoas que conseguem também repartir aquilo que tinham, aí, irmãos e irmãs, o milagre, ele acontece. Se Jesus multiplica o pão, nós todos podemos ficar despreocupados. Vocês que participam da comunidade podem ficar despreocupados. Jesus multiplica o pão, é Ele quem vai resolver o problema. Agora, se Jesus reparte o pão, São Paulo tem uma frase muito bela para dizer o que isso implica em nossa vida. O amor de Cristo nos constrange. E nos constrange como? Se eu comungo deste pão, se eu comungo desta palavra, esta palavra me leva também a repartir o pão que eu tenho, o peixe que eu carrego comigo. E aí que está. Qual é o peixe que você carrega? Qual é o pão que você carrega?